Olá, benditos! No capítulo anterior, nós vimos que Balaão tentou amaldiçoar Israel e não conseguiu. Mas nesse capítulo, as coisas vão tomar um rumo muito diferente para o povo de Deus. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: depois de não conseguir amaldiçoar o povo de Israel, Balaão disse mais ou menos assim para Balaque: olha, eu não posso amaldiçoar essas pessoas, mas você pode fazer com que eles mesmos busquem a maldição para si, induzindo-os a se rebelar contra o seu Deus. Mande as suas moças mais bonitas até o acampamento israelita e diga-lhes para atrair os homens de Israel para a imoralidade sexual e para a idolatria. Balaque seguiu o conselho de Balaão e o plano funcionou. As mulheres de Moabe foram até o acampamento de Israel, seduziram os homens, tanto para a imoralidade sexual quanto para a idolatria, que eram duas práticas sempre conectadas na adoração aos ídolos, no mundo antigo, e que já haviam sido proibidas pela lei de Deus. Você vai perceber ao longo do capítulo que as mulheres e o seu povo às vezes são chamadas de midianitas, outras vezes de moabitas. Isso acontece porque os midianitas eram um grupo nômade, isto é, eles não tinham uma terra fixa. E nessa época eles eram um grande número entre os moabitas, então se confundia um povo com o outro. Os homens de Israel, então, se envolveram com as mulheres moabitas na adoração a Baal, o Deus supremo dos cananeus. Os seus adoradores acreditavam que ele era o responsável especialmente pelas chuvas e pela fertilidade. E em Peor, na região de Moabe, havia uma versão local dessa divindade que era adorada pelos moabitas e pelos midianitas. E foi ali, em Sitim, bem de frente de Jericó, que Israel rompeu a sua aliança com Deus e adorou Baal. O que um inimigo nunca poderia realizar contra Israel, Israel fez a si mesmo por meio da desobediência, separando-se de Deus e abandonando os seus mandamentos. E o mesmo princípio funciona entre o povo de Deus hoje. O mais poderoso ataque de Satanás contra nós nunca pode causar tanto dano quanto o nosso próprio pecado e rebelião contra o Senhor. E o que aconteceu depois foi que o Senhor se irou contra o povo de Israel e enviou uma praga que começou a matar o povo, levando Moisés a entrar em ação rapidamente. Seguindo as orientações de Deus, ele ordenou aos juízes de cada tribo que matassem os homens que haviam liderado aquele terrível pecado entre o povo. Mas o que fez mesmo com que a praga cessasse no meio do povo foi uma atitude de Finéias, neto de Arão. Enquanto Moisés e os israelitas estavam chorando diante do Senhor na porta do tabernáculo por toda aquela triste situação de envolvimento com imoralidade sexual, idolatria, morte pela praga, Finéias viu quando Zinri, um líder da tribo de Simeão, passou descaradamente por eles acompanhado de uma mulher chamada Cosbe, filha de um líder midianita. Revoltado, Finéias pegou uma lança e foi atrás deles, esperou que eles iniciassem o ato sexual e trouxe o julgamento de Deus sobre eles, atravessando os dois corpos ao mesmo tempo com a lança. Essa atitude de Finéias fez com que a praga cessasse imediatamente, mas infelizmente, àquela altura, 24.000 pessoas já tinham morrido. Esse ato isolado de Finéias nos mostra que nós podemos pensar que a nossa posição particular pela justiça não faz diferença nessa terrível onda de pecado que nos rodeia. Mas Deus, que tudo vê, pode honrar apenas um ato justo e fazer com que isso faça toda a diferença. Finéias foi recompensado por causa do seu zelo pela honra do Senhor. Ele recebeu a honra especial do sacerdócio para si e para os seus descendentes. Balaão e Balaque, rei dos Moabitas, devem ter ficado muito felizes quando souberam da quantidade de pessoas mortas entre o povo de Israel. Balaão tinha conseguido fazer com que eles mesmos se amaldiçoassem. Mas a partir de então, Deus ordenou que Israel não mostrasse nenhuma tolerância ou misericórdia para com os midianitas em todas as oportunidades que eles tivessem. E mais uma vez eu quero chamar sua atenção para o fato de que as nações que Israel estava enfrentando estavam sob a mira do juízo de Deus. Ele já havia sido paciente com essas nações por séculos, dando a elas inúmeras oportunidades de se arrepender.
E Israel tinha uma tarefa importante a cumprir para o Senhor, e a presença daquelas nações perversas só serviriam de tropeço para o povo de Deus. Balaão é mencionado por 3 escritores do Novo Testamento: Pedro, Judas e João. Pedro mencionou o caminho de Balaão, referindo-se a falsos mestres que sabem o caminho certo, mas se desviam dele e conduzem o povo à imoralidade. Seguimos o caminho de Balaão quando nos rebelamos deliberadamente contra a vontade revelada de Deus e tentamos mudá-la em nosso próprio benefício. Judas mencionou o erro de Balaão, quando advertiu a igreja também sobre os falsos mestres. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs não se preocupam com a doutrina bíblica e se tornam vítimas fáceis de influências heréticas. O erro de Balaão foi pensar que se sairia bem, mesmo estando em desobediência. E ainda hoje, muitos cometem o mesmo erro, usando a fé cristã como pretexto para os seus atos gananciosos, como dinheiro, poder, popularidade e até prazeres sensuais. O apóstolo João mencionou a doutrina de Balaão, referindo-se à sedução que ele promoveu para levar os homens de Israel para uma combinação dos pecados de idolatria e imoralidade. E na igreja de Pérgamo havia falsos mestres infiltrados que estavam empenhados em atrair cristãos para as festas dos templos pagãos. Qualquer ensinamento que facilite ou que permita o pecado é uma falsa doutrina, pois a palavra de Deus nos foi dada para nos capacitar para uma vida de santidade. E a 25ª palavra de bênçãos de Números é: não ande pelo caminho de Balaão, porque é um caminho de rebeldia. Não cometa o mesmo erro de Balaão, porque é sinônimo de desobediência. E nem acredite na doutrina de Balaão, porque é mentirosa do começo ao fim. E daqui para frente nós vamos ver que o povo de Israel está pertinho de Canaã e que Moisés passou as últimas semanas da sua vida preparando a nova geração para tomar posse da terra prometida. E você não pode ficar para trás, vamos seguindo juntos porque estamos chegando em Canaã. Até amanhã.